Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso videocast Porsche Consulting Conecta. Hoje temos a grande honra e o grande prazer de receber aqui no nosso estúdio a Andrea Oliveira, a diretora de incorporação da grande empresa Marchese. Andrea, seja bem-vindo aqui em São Paulo. Muito obrigada pelo convite, Ruth. Imagina. Então, a Marchese é uma empresa, um grande grupo de Fortaleza que tem vários braços em indústrias. Mas, nesse momento, a Andrea está liderando esse braço da construção civil. E a Marchese está entrando em várias regiões do Brasil. Então, hoje, queremos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Andrea e quais são os desafios e as metas da empresa nesse mercado. Andrea, para iniciar, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como você chegou nesse cargo e com essa responsabilidade na construção civil da Marchese. Vamos lá. Eu sou formada em engenharia civil. Eu comecei a minha carreira profissional, né, a experiência, né, porque eu comecei estagiando em escritório, em uma empreiteira, na IT, e tive uma ansiedade, uma necessidade de ir à obra, né, para me formar. Eu sempre achei que para ser uma boa engenheira tinha que ter experiência em canteiro de obra. Faz sentido. Né? E eu era estagiária de orçamento em escritório. E na época a ET tinha ganho, em parceria com a Queiroz Galvão, um consórcio para executar o aeroporto de Fortaleza. O que hoje, né, é o terminal que funciona em Fortaleza, que sofreu agora há pouco uma nova ampliação. Sim, sim. E eu fui para lá como estagiária, bem no início, assim que mobilizou o canteiro de obras. Eu entrei como estagiária da EIT e na disposição do consórcio, a EIT ficou com a terraplenagem, pavimentação, duplicação de pista e pátio, e a Queiroz Galvão com o terminal de passageiros. Sim. E eu me apaixonei pela construção civil. Ótimo. E vi que a parte de infra, que era a parte da EIT, ela era repetitiva. Então, dava para eu poder estagiar, né, fazer todo o circuito que foi traçado pelos meus superiores, ou seja, o estágio supervisionado. Sim. Né, que tinha todo um circuito de visitas, técnicas, idas, como se fosse um programa de trainee. Sim. Mas não levava esse nome. E me dedicar ao terminal de passageiros, ou seja, ser paralela, subordinada à equipe da Queiroz Galvão. Então, como era um consórcio, quem estava lá dentro era todo um time único. Perfeito. Né? E eu fui direcionada para trabalhar com projetos. E lá, os engenheiros da Queiroz me colocaram como estagiária de projetos, e eu entrei como estagiária de projetos, e ao longo da obra eu colei grau, e quando terminou a obra, né, antes de terminar, claro, eu já estava como coordenadora de projetos. Muito bom, muito bom. Então você já começou bem na dedicação. Obra mesmo, né? Mas essa paixão já tinha algum vínculo na família com engenharia civil? Sim, tem vários engenheiros na minha família. Ok, né? Que bom. Né? E meu pai é engenheiro, vários tios e primos, podemos dizer que é uma família de engenheiros. Ótimo. E eu me encantei com o campo, né? E eu, assim, uma vez eu estava na laje à noite, né, a gente concretando a laje, e eu vi o poder da engenharia, né? De transformar o meio ambiente, de levar, ali a gente estava levando desenvolvimento para a cidade. Sim. Né? Foi a primeira vez que estava chegando em Fortaleza os fingers, né? Que hoje em dia são tão comuns, mas na época era o que tinha de mais moderno. Claro, né? Claro. Então, e facilita bastante a operação, né? Dessa mobilidade com os aviões, né? Sem dúvida. Acelera bastante o processo. Acelera muito de embarque e desembarque. Sim. Né? Dá mais conforto, acessibilidade. Sim. Né? Então, e a obra era a maior obra do Estado na época. Sim. E eu respirava, né, vivia para aquela obra,
Então, foi ali que surgiu a minha grande paixão. Não, eu acho ótimo porque até hoje a indústria de construção civil é tão tradicional, tão antiga, e hoje em dia a gente fala muito sobre digitalização e sobre todos os mídias digitais, mas a indústria de obra, de criar alguma coisa, seja uma infraestrutura ou seja residencial, como você falou, é uma mudança que melhora a região, né, que facilita processos, que ajuda. Então, esse tem uma atração muito grande. Eu também gosto muito dessa indústria, apesar de muitos jovens não querem mais para lá, porque é uma indústria também pesada, né? Colocar mão na massa. Não é só brincar no computador. Mas uma coisa transformadora, né? É transformadora. É transformadora. Então, quando a gente chegou no canteiro, ela era uma área da aeronáutica, né? Então, era toda arborizada, era muito mato, sim, né? E quando a gente saiu, a gente abriu estradas, o exército fez as pistas, né, de acesso, e a gente entregou o novo aeroporto com todo o conforto. Realmente ele virou internacional e a gente assistiu os pousos das primeiras grandes aeronaves chegando. Deve ser um orgulho, né? Gera um orgulho muito grande a gente ver essa transformação, né? Então, de lá, eu acho que eu tive, né? Tenho certeza. Eu gerei essa aptidão, eu adquiri, né, o conhecimento de compatibilização de projetos, porque eu fui aprendendo ao longo da obra, porque foram 3 anos de obra. Sim. E tinham a coordenação, que era de São Paulo, e tinha uma consultoria, né, que deu todo o suporte e fez o desenvolvimento dos projetos, e eu colei nessa consultoria. Então, foi essa equipe de arquitetos e engenheiros que me ensinaram a fazer essa compatibilização e coordenação, e que me possibilitou assumir mais à frente, né? Então, eu assumi faltando 1 ano para terminar a obra, foi quando eu virei a coordenadora, e a empresa encerrou o contrato com eles. Então, de lá, eu depois assumi a coordenação de uma indústria, um projeto de uma grande indústria lá no Ceará. Sim. E foi assim que eu entrei na Marquise, como engenheira de projetos, para fazer coordenação e compatibilização, desenvolvimento de projetos. Nossa, maravilha. Então você iniciou a carreira no shop floor, né? Na obra mesmo. Na obra, no chão de fábrica. A chão de fábrica. No chão de fábrica. Com todos os aspectos da construção mesmo, de planejamento de custos, coordenação. Então alguém já viu o seu potencial também de liderança, né? Como você falou, você já cresceu rápido. Mas na sua época também, tinha muitas mulheres nesse time ou você era uma exceção? Como foi esse início da sua carreira? No aeroporto só tínhamos 2 mulheres, né? Era a engenheira orçamentista, na equipe de obra, né? Era a engenheira orçamentista e eu. O restante eram homens. Aí tinha na equipe de arquitetura, porque os escritórios eram na própria obra. Sim. Então aí tinha, mas na equipe de engenharia só éramos nós 2. O restante eram homens. É um mundo bem masculino, né? Mas que com o tempo a gente vai vendo as possibilidades. Vem outras mulheres, a gente acompanha, encontra né, profissionais no meio do caminho e dá para desenvolver trabalhos bem bacanas. A gente fala em várias indústrias sobre diversidade, né? Claramente é muito mais do que masculino, feminino, mas claramente em algumas indústrias ainda está bem dominado, né, de homens, mas claramente precisa algumas mulheres que mostram o caminho, que mostram essa vontade também, que tudo é possível, né? Isso abre, acho que o caminho também para jovens, para falar, olha, será uma possibilidade para mim também, né? Para entrar e me desenvolver e aprender e me realizar, né? Com essas coisas, com obras que dá depois um grande orgulho. Sim, mostra que é possível, né? Sim. A partir do momento que olha alguma fazendo, mostra que é possível. E na minha equipe eu tenho várias mulheres, líderes. Eu vi quando visitei vocês lá em Fortaleza, quando a gente fez a primeira visita lá, eu vi que agora está muito diverso o mundo da Marquise, né? Eu tenho várias líderes fortes. E não só na área de marketing e RH, na área de operação também, né? Sim, várias engenheiras, em vários setores a gente tem
muitas mulheres. Muito legal. Então, você iniciou construção, infraestrutura. Sim. E na Marquise era mais residencial ou era outro tipo de projetos que vocês fizeram eu fui, lá? Do aeroporto eu fui para uma indústria, Sim. né? Da indústria eu fui para uma pequena construtora, quer dizer, eu já estava nessa pequena construtora, eu trabalhei para a indústria, e depois eu entrei na Marquise. Sim. Como engenheira de projetos. Tá? E ao longo eu estou na Marquise há quase 20 anos. E aí eu fui crescendo na Marquise, né? Entrando como engenheira de projetos, eu fui me desenvolvendo, mostrando o trabalho, Sim. né? E fui passando de engenheira de projetos para coordenadora, gerente, e assumi obras. Perfeito. Né? Voltei para a obra. Né? Mas agora mais obras residenciais. Sim, residenciais, okay. Residenciais e comerciais, né? Sim. E a gente construiu shopping, né? Então a gente construiu 2 shoppings na Marquise, ou seja, o meu time construiu. E então assumi a parte de obras. Por um bom período eu fiquei responsável somente pela engenharia. Sim. E mais à frente eu assumi o negócio como um todo, né? Incorporação e engenharia. Muito legal. Então, quando a gente se conheceu também, eu já percebi que você, como engenheira, você tem esse espírito também de melhoria contínua. Porque quando a gente conversou a primeira vez, você já falou, não, o nosso interesse é mesmo melhorar os nossos processos, olhar em eficiência, olhar em produtividade e em qualidade. Sim. Essa foi uma coisa que nasceu lá no início da sua carreira, ou foi um tema que ao longo da sua carreira entrou, que você falou, olha, eu vi isso talvez automotivo, que já é pouco mais avançado, mas nós temos que implementar isso na construção civil também, senão isso não vai para frente. Não, eu sempre fui em busca, é algo que sempre teve, a gente sabe que a construção civil tem muito desperdício. Sim. E a automotiva não, né? A indústria em si, Sim. como um todo, ela funciona muito redondinha. E nesse meio tempo, quando eu trabalhei na indústria, o meu escritório era dentro da indústria propriamente dita, uma indústria lá do Ceará. E enquanto a gente estava fazendo o novo Parque Fabril. Sim. E eu ficava impressionada, né? Porque o desperdício um filete de aço, né? Um nada. E eu digo, Jesus, né? Que delícia. É isso que eu quero para mim. Então, como é possível, né? É possível porque a máquina está ali, tem um fluxo muito bem definido, tem os processos, tem a engenharia de processos. Sim. Né? Então, como levar isso, né? Então, para a engenharia? Né? Como a gente fazer para poder trazer essa expertise da indústria na construção civil. Então, eu acho que foi isso que deu um match tão bom. Perfeito. Na Marquise com a Porsche. E não só, o match foi muito bom, porque vocês imediatamente entenderam que não é só arrumar os erros que foram feitos, que nós temos que iniciar no planejamento. Sim. Né? Porque tudo que você planeja depois, na execução, é muito mais fácil. Você já evita os desperdícios. Eu sempre falo que muitas vezes a gente conversa com clientes que já deu errado e agora estão buscando uma ajuda para arrumar a casa. Corrigir. Eu sempre falo, por que você não liga antes? Porque se você começa no planejamento, a obra mesmo não tem que arrumar os erros que foram feitos no projeto, no planejamento. E quando a gente começou a conversar, você já falou, não, nós temos que começar com o planejamento da obra, assim a gente já evita esses desperdícios que vão acontecer na obra, né? O que a gente diz, né? Se começar redondo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, exatamente. E também um grande passo que nós também discutimos era passar o conhecimento para as pessoas. Fundamental. Você veja isso também um desafio da indústria. Claro, mão de obra, sempre. No Brasil, as pessoas reclamam bastante que não tem mão de obra qualificada, as pessoas mudam muito rápido, se ganha um pouco de dinheiro a mais numa outra empresa, eles mudam a empresa, não tem essa fidelização. Mas nós sempre falamos que a responsabilidade da empresa é também qualificar as pessoas. Sim. Não só reclamar que não existe. E durante o nosso projeto também, um foco sempre foi, não, nós temos que qualificar e treinar as pessoas, porque isso vai também ajudar
melhorar o engajamento das pessoas e a Sim. fidelidade deles. Eles vão ficar, porque eles falam, olha, aqui eu vou crescer, eu vou aprender. Sim. Mas esse continua um desafio no setor ou com vocês também na empresa? Sim, é um desafio constante, né? Sim. Mas que a gente compartilha esse mesmo olhar, né? De estar sempre treinando a equipe, não só para qualificar para a gente. Eu sou muito adepta de que a gente deve tratar o outro, o próximo, e isso eu incluo, claro, a minha equipe, Sim, né? Como gostaria de ser tratado. sim, Então, à medida que a gente trata dessa forma, o outro percebe. claro, claro. Faz Né? toda a diferença, né? Faz a diferença. Então, se a gente... é um ambiente onde os dois ganham, né? Então, a gente ganha enquanto empresa, porque a gente está qualificando a mão de obra que está trabalhando conosco. Sim, E ele ganha, o que eu sempre falo para a minha equipe direta, né? E para eles passarem para as equipes deles, né? E eles ganham porque eles estão sendo treinados, qualificados, né? Para desempenhar bem o papel e vão levar para a vida. sim. Isso mesmo, Né? isso mesmo. Então, assim, não é para a Marquise, é para eles, pessoas físicas. Exatamente. Eu sempre falo isso, Né? quando a gente conversa com clientes, também um serviço de consultoria. Claramente, o foco principal é ter um impacto financeiro. Porque esse é o Sem propósito da empresa para melhorar e ter Sem um ganho. dúvida. Seja na receita ou redução de custo. Mas, na mesma forma, a nossa consultoria também sempre tem esse objetivo de passar conhecimento para as pessoas. E para os donos, os diretores, eu sempre falo, olha, coloca bastante pessoas de vocês junto no projeto, porque vai ser como se fosse um MBA para eles. Sim, vocês Não falaram. é só para a empresa, é para as pessoas. Eles vão aprender tanta coisa que depois vocês conseguem replicar em outros empreendimentos, em outras obras. Então, isso tem um valor adicional que muitas vezes, na primeira vista, não aparece, mas esse é um ponto fundamental do nosso trabalho também. Mas, Ruth, é muito interessante que vocês falaram isso e é perceptível na minha equipe. É perceptível na minha equipe, na empresa, sabe? Hoje em dia, a gente recebe feedback. Eu estava vindo para cá e recebi feedback. Que bom. Sabe? Que bom. Então, assim, hoje em dia, feliz. o nosso time o meu time perante os demais do grupo é notório, Sim, sim. sabe? Como o time cresceu. Boa, ótimo. Como Então, esse é o time melhor feedback que podemos receber. Mas o sede de vocês fica em Fortaleza, né? A sede fica em Tá, do Fortaleza, mas E a vocês gente tem espalhado por várias partes do Brasil. Isso né? mesmo, vocês cresceram muito em Fortaleza, agora vocês estão em vários lugares. Você percebeu uma grande diferença do mercado Fortaleza e agora entrando em São Paulo, que é um mercado super competitivo, né, entre as consultoras? Você percebe uma diferença? Sim, sim. Não só pela competitividade, por causa que lá também tem a competitividade, mas pelo comportamento cultural, Sim, né? Então, o Brasil é muito grande. muito grande. Né? Em São cada muitos cidade, países em um país só. muitos países, né? Então é mais pela cultura que é diferente, o que é valorizado aqui, né? É diferente, os pontos são diferentes do que são valorizados em Fortaleza. Sim, Então a gente tem que se adequar, a gente tem que estar muito atento a ouvir muito o cliente, boa. né? Então, o nosso time aqui de São Paulo é todo paulistano, Sim, né? Então, para trabalhar exatamente as características do público daqui, boa. né? São times independentes, assim, mas que estão conectados. Então, desenvolvimento de produto, é todo daqui de São Muito bom. Paulo. Mas a base, né, está toda interligada. Muito bom. Esse mais uma palavra, customer centricity. Até essa semana conversamos também com a Volkswagen. Ouvir e olhar para o cliente. Sem dúvida. Porque a Volkswagen antigamente fez os carros na Alemanha e sempre achou, vamos trazer isso para o Brasil, eles vão gostar.
mas você tem que respeitar e ouvir as diferenças culturais. E eles também falaram muito, olha, nós temos que ouvir muito mais o que um cliente aqui no Brasil quer, e nós temos que ser atentos nos produtos para oferecer um produto que o cliente gosta, né? Essa centralidade ao cliente. Então, isso é exatamente, claramente na construção civil, residencial, é fundamental, né? Você tem que pensar o que o cliente precisa, né? Não necessariamente também, muitas vezes, não é tão importante para perguntar o que você quer. Você tem que pensar o que você precisa. Essa é uma nova forma que, em várias indústrias, esse é um foco. E claramente na construção civil, com apartamentos, que é um investimento bem grande para cada um. Se não for o maior investimento de vida para todas as pessoas, esse é um ponto muito importante para ter também sucesso e respeitar essas diferenças culturais. Não, muito bom. Mas agora, falando como uma engenheira, você falou, processo foi o início, né? Planejamento, processo. Arrumar a casa, trabalhar com processos eficientes, produtivos. Agora, sempre um engenheiro fala, e agora? What's next? Qual o próximo passo? E claramente, engenheiro gosta muito de tecnologia. O que a gente viu agora, automotivo, é muito, né? Automação, robôs, analítico de dados, é o next level. Como você veja agora esse próximo desafio para a construção civil, integrar cada vez mais tecnologia, né, que em todas as indústrias está entrando, mas sempre buscando soluções que tenham um impacto positivo, né? A gente não faz tecnologia ou coisas digitais só para fazer, porque é uma moda. Não, nós sempre buscamos soluções que tenham impacto. Como você veja, construção civil, essa entrada de cada vez mais tecnologia para ajudar a ganhar mais eficiência e mais produtividade. A tecnologia, ela está vindo em várias frentes. Né? Então, a gente tem a inteligência artificial, sim, que ela tem nos ajudado na parte da área imobiliária, sim, digamos, né? Que a gente já está até trabalhando com ela na parte de marketing, boa, né? Na parte de gestão de clientes, de carteira, né? De responder aos nossos clientes, os chamados. Então, o setor de relacionamento com o cliente, a gente já está trabalhando na abordagem com os estandes, toda essa parte mais lúdica também. Sim, sim. Né? Até a parte de customização, né, ajuda para os clientes. Esse é um novo tema, né? Sim, customizar para o cliente. A gente está com a parte de personalização, que é a customização. Perfeito. Né? Então, na parte da customização, a gente trabalha com a realidade aumentada, que traz essa parte de tecnologias. Sim, sem dúvida. Né? E tem um foco muito grande na parte de sustentabilidade, né? Tanto na parte com a personalização, quanto nos nossos canteiros de obra. E desde o nascimento do projeto, como a gente falou, sim, tudo é no nascimento do projeto. Tecnologias, a gente está voltado, está embarcada nos nossos apps, seja para a operação dos condomínios, seja na parte de automação dos condomínios, sim, os nossos RPs, né? O sim, RP que a gente trabalha também, ele está com isso. E a gente tem a parte de tecnologia desenvolvida e está trabalhando muito com desenvolvimento de materiais, sim, né? Buscando tecnologia, seja em aço, né? Seja em concreto, que está cada vez com aditivos, fazendo maravilhas. Maravilhas. Né? Então, agora, super inteligentes. Novas estruturas que antigamente não eram possíveis. Que não eram possíveis através desses aditivos. Né? Sim. Existem concretos hoje em dia inteligentes, né? Que eles se autorreparam. Sim. Né? Então, vidros inteligentes, pinturas. Então, tem uma gama de tecnologia, né, vindo para as obras. Até energia, né? A gestão de energia é um tema super importante também. Sim, que tudo um pouquinho ao redor do ESG, né? De sim, environment, sustentabilidade, governança. Acaba tudo estando no guarda-chuva. Exatamente. Então, esse é um tema que claramente no mundo está crescendo, sem parar. Né? Eu acabei de falar essa semana também para um cliente que isso já virou um lei na Europa, na Alemanha. Tem leis implementadas que as empresas têm que implementar alguns indicadores, eles têm que mostrar uma melhoria.
A gente está implantando. A gente está Ótimo, implantando ótimo, porque o Brasil indicadores. ainda não tem essas leis, essa regulamentação, mas vai chegar, né? Curto ou médio prazo vai chegar. Eu acho que as empresas que já estão implementando, começando a se preparar, eles vão ficar na frente. E que não vai fazer nada, talvez por causa de questão de custo, vai ter problemas. Vai sofrer. Como vocês começaram já, ou já começaram a pensar o que implementar e o que podemos melhorar? A gente tinha começado de uma forma bem, eu posso dizer, embrionária, né? Com ações um pouco soltas. Então, a gente foi para várias frentes. E aí, a gente não parou, porque não dá para parar. É algo que não dá para parar. Exatamente. Né? Então, não é um projeto, é uma jornada. Aqui. É uma jornada. Se não vamos parar, mas vamos organizar. Ótimo. Né? Vamos organizar, porque a gente fez um levantamento, né? O marketing fez um levantamento de quanto, com a nossa equipe de engenharia, quantas frentes estavam abertas. Sim. E a gente estava com 63 ações abertas, né? Então, a gente resolveu organizar melhor. Ótimo. Em paralelo a isso, no grupo a gente tem a holding, né? E a holding está com um departamento de inteligência e então ela tá fazendo esse papel para a gente, né? De organizar, de nos dar esse suporte para montar, né? Para nos direcionar como a gente organizar cada setor, né? Então, ótimo. O que fazer, como fazer, né? Mas sem parar as frentes que a gente já está desenvolvendo, né? Mas a gente está com várias ações nos nossos canteiros de obra, né? Então, a gente acabou abrindo frentes. Canteiros de obra tá fazendo as ações dele, projeto está fazendo. Então, cada setor acabou abrindo várias frentes. E agora a gente precisa organizar para poder, né, trabalhar de uma forma gerenciável. Não, acho que essa forma é correto, né? Nós fizemos muita coisa com fábrica, claramente a indústria pesada tem agora esses leis, e nós fizemos muitos use cases, né? Ações para sempre definir o que podemos fazer, o que vai ser o impacto, porque claramente tem muita coisa para fazer em várias áreas. Então, como você falou, você tem que começar com coisas pequenas, né? Esse é um elefante, mas você tem que fatiar e fazer isso passo a passo e nunca mais parar. Então, eu acho admirável a forma como vocês conduzem isso, né? Com coisas, ações definidas e depois sempre avaliar, fazer, implementar, medir, então o próximo. Acho que essa é a forma correta que nós também vamos recomendar para várias empresas aqui no Brasil para se preparar nessa forma. Porque uma vez só, claramente nesse momento, esse fator vai aumentar os custos e você não consegue passar isso nesse momento no cliente final. Dar. E claramente com esse ambiente competitivo, se uma empresa faz e o cliente ainda não valoriza isso, ele não paga esse prêmio. Então, você vai ter um problema. Então, mas uma vez que o ambiente é igual para todos, acho que começa o cliente até valorizar, falar, olha, essa empresa é mais sustentável, é mais social, tem uma governança boa, cuida do environment, eu vou pagar até um prêmio, né? Esse vai acontecer, aqui já está acontecendo, então muito, muito bom. E outro tema, Andrea, mais um tema que move esse mundo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, inclusão, diversidade, né? E não só, agora já falamos masculino, feminino, vocês têm também dentro do grupo Marquise, talvez não só na área de construção, vocês têm um grupo com vários braços. Esse é um tema que vocês também atacam em alguma forma? Ou querem melhorar, ou mais integrar, incluir as pessoas? Sim, a gente está com um comitê, né? Que bom. A gente tem um comitê de inclusão, onde os gestores de RH de cada unidade de negócio estão participando para desenhar e para tratar, né, para ver o que pode ser feito, aonde não está acontecendo, por que não está acontecendo. Sim. E aonde está acontecendo, disseminar as boas práticas, né?
para poder fortalecer, né? Então, está rodando, né? E já tem alguns resultados, vocês percebem já um pouco mais já começa a ter resultado. Bom. Está sendo capitaneado pelo RH da holding, né? E foi implantado esse ano. Não, muito bom. Acho que esses são temas que são desafios, né, para todas as indústrias, e eu sempre gosto se as empresas estão conscientes disso e começam a implementar as coisas, porque assim vai melhorar, né, em geral. De novo, vai ter um impacto para toda a comunidade, para toda a área. Acho que é super favorável, né? A gente está fazendo o nosso dever de casa, Sim, né? exatamente. Eu brinco que o RH está com bastante trabalho, porque está cheio de comitê. Verdade, né? Verdade. E agora, vocês estão super estabelecidos em Fortaleza, agora o empreendimento em São Paulo. A gente percebe agora, especificamente São Paulo, essa região, e no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a construção de prédios se associa muito com marcas. Agora a gente vê muito aqui sim. em São Paulo o prédio Armani, Sim. o prédio Pininfarina, talvez um prédio Porsche, quem sabe? Quem sabe, né? Precisamos o prédio conversar. Prada, o prédio Versace. Essa é uma tendência que especificamente aqui no Brasil está crescendo muito. Não sei, mas parece que é uma coisa para se diferenciar, talvez com o design mais arrojado, mais diferente. Como você veja essa tendência? A gente, inclusive, acabou de lançar em Fortaleza também. Tem a busca, eu acho que os empreendimentos, eles estão acontecendo com tanta abundância, sim, né? que o cliente, ele passou a querer algo diferenciado. Sim. É como, disse assim, eu não quero mais eu não quero que o meu seja comum. Sim. Sim. Né? Eu quero me diferenciar, né? Sim, apesar de sem ser dúvida. Um bem super caro, né? Então é algo meio diferente que a gente tem que ler e respeitar a vontade Sim. do cliente. Ele busca a diferenciação. Eu Sim. entendo que é a diferenciação. Então, como eu me diferencio? Não, sem dúvida. Né? Então, seja através de uma marca, é como se eu estivesse usando uma bolsa de grife, um relógio de grife. É meio por aí. Então, eu estou com um prédio de grife. Sim. Não, a gente viu durante a pandemia, né? Tudo que era, entre aspas, mais popular, padrão, sofreu. Tudo que era de altíssimo luxo bombou. Seja carros, seja barcos, seja bolsas de luxo, tudo que era luxo bombou com fila de espera. Então, acho que é uma necessidade de se diferenciar. E a gente já falou sobre personalizar, acho que isso agora está entrando em todos os níveis, que as pessoas querem mais. Eu quero o meio, não quero o mesmo de cada um. Não quer ter algo igual ao do outro. Sim. Né? Então a personalização já vem para resolver muito disso. Sim. Né? Que vai dar para o cliente o apartamento do jeito que ele sonhou. Sim. Né? Com a personalidade dele. Sim. Né? Mas fora isso, não é só a unidade dele que o incomoda ou que o satisfaz. Sim. Tá? É o prédio como o todo, né? São as áreas comuns, é o endereço. É o endereço. Né? Então, como fazer essa diferenciação? Né? Seja através de design. E aí as marcas, né, os designs de carro são muito bem vistos, né, no mercado imobiliário, pelos clientes. Isso mesmo. São muito reconhecidos, como outros, né, como outros designs também. Então vem essa associação que está se tornando assim, muito comum, né, e está sendo muito sucesso, por causa que é o que o cliente busca. Sim. Né? E as incorporadoras fazem isso. O nosso papel é identificar o anseio do cliente e satisfazer. Sim. Né? Não, sem dúvida. Mas eu sempre gostei, e agora, outro lado, claramente,
essa parceria com marcas, com grifes de luxo, mas eu gostei quando a gente conversou, e a gente sabe que a nossa marca Porsche é, nesse momento, uma das marcas mais valiosas do mundo, mas você sempre falou, olha, nós fazemos uma parceria com Porsche Consulting, mas eu quero qualidade. Sim. Eu não quero só um nome, porque esse é um risco se agora vamos nos associar com marcas com nomes grandes, mas o produto é o mesmo ou até com uma qualidade inferior. Mas o seu ponto desde o início foi, não. Primeiro a gente vai fazer qualidade, uma excelência, uma engenharia, e depois a associação com a marca, tudo bem, vem junto, mas eu não quero colocar isso de marketing e atrás é a mesma coisa. Isso. Então, acho que essa é uma coisa que vai fazer a diferença, porque a outra parte, se você só coloca um nome famoso em um prédio, que também já está acontecendo em São Paulo, tem alguns prédios que têm um nome maravilhoso, mas o prédio mesmo não tem diferença nenhuma. Esse é um risco, porque esse pensamento curto prazo, porque isso vai acabar a relação com o cliente. E que a gente quer, com nossa parceria também, a gente vai iniciar agora com o primeiro prédio aqui em São Paulo, e depois você pode falar o que está planejado em São Paulo, mas nós queremos conquistar o cliente com a parceria, com a marca, mas ele percebe que a qualidade é diferenciada. Rudy, eu acho que a nossa parceria está dando certo exatamente porque a gente tem isso em comum. Sim. Né? A preocupação com a qualidade. Outro dia eu estava conversando com um dos meus acionistas e a gente está falando exatamente isso, que a gente já vê no mercado marcas, prédios selados, vamos dizer assim, tá? Com design, e que não foi prometido e não foi entregue essa qualidade prometida, né? E o que eu estava comentando com ele foi exatamente isso. Eu disse, olha, a minha preocupação é muito mais entregar a qualidade. Eu sei que o cliente, ele anseia pelo selo, mas eu sei também que depois, quando ele está usando, ele esquece do selo. Sim. No dia a dia, ele esquece do selo, mas ele vai lembrar e ele vai dar qualidade todo dia. Né? Então, assim, na hora de comprar, ele quer o selo, mas para o resto da vida, ele quer a qualidade. Exatamente. Aí ele disse assim, exatamente, Andréa, e para construir a nossa reputação, a gente leva uma vida, mas para perder, basta um empreendimento sem qualidade. Maravilha. E a gente não pode perder, né? Falou tudo. Maravilha. Então, por isso que a gente é tão focado em qualidade. Maravilha. Então, falando no futuro, o que está planejado para a Marquise agora? Acho que o primeiro empreendimento agora em São Paulo, né? Que tá o primeiro que a gente está junto. Sim. Né? Mas agora já tem planos para aumentar? A gente lançou o segundo, né? Nos Jardins. Tá. E esse ano a gente está lançando mais 2. Maravilha. Então, vários desafios na frente. Vários desafios. Os desafios não vão acabar. Mais uma vez, André, do nosso lado, estamos muito felizes com essa parceria com vocês. E nós com também. Esse foco, como você falou, o santo bateu por causa da sintonia dos valores. Sim. Para não aparecer. É mais o foco na qualidade, na excelência e depois na conquista dos clientes. Então, estamos muito felizes e tomamos que isso vai continuar e a nossa parceria não vai ser só um projeto, vai ser uma jornada com esse foco também para qualificar as pessoas, porque esse é uma das nossos propósitos principais, que a gente passa esse conhecimento para as pessoas. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, foi muito legal, aprendemos bastante e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Gente, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Quais são as principais tendências? Virou tendências 3. é o ESG, né? A gente falou sobre materiais. A internet das coisas, né? Falei da realidade virtual, falou, eu só não falei da impressão 3D. Construção modular, que é de construção... É mais para país desenvolvido, na verdade. Sim, aqui para o Brasil fica mais difícil, né? Que são os pré-fabricados para poder montar, que aqui tem a bitributação, fica tão difícil de fazer aqui no Brasil. Ou entra um setor diferente, mas Minha Casa Minha Vida, se todos são iguais, ok. Minha Casa Minha Vida, é verdade. Tá bom. Maravilha.